Oi, oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Esperar uns minutinhos até o pessoal entrar. Boa noite, Tatiane. Boa noite, gente. Só esperar um minutinho. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Prontos para mais uma live? Boa noite. Que bom que estava ansiosa para a live. A gente está aqui realmente para ajudar. Gente, vocês estão me escutando bem? Tá bom o áudio? Estão conseguindo ver direitinho? Boa noite. Só esperar mais uns minutinhos. Boa noite, gente. Estão me escutando bem? Só esperar também o nosso convidado entrar. Vocês podem deixando aqui se vocês têm alguma pergunta. Só mais uns minutinhos dele já entra também. E a gente já inicia. E boa noite. E aí, gente, tem alguma dúvida das lives anteriores? Só aguardar um pouco o Wagner entrar ali. Eu já convido ele, a gente já inicia. Ele entrou. Boa noite, Wagner. Já vou te convidar aqui pra gente iniciar. Mas para quem não me conhece, antes de iniciar, eu sou a Carol. Eu sou a CEO do Sistema do Perito. Essa é a nossa 12ª live da sequência do Perito de Sucesso, que veio justamente para auxiliar vocês a tirar todas as suas dúvidas sobre o teu segmento. Eu já vou chamar aqui o Wagner para a gente já iniciar. Deixa eu ver. Um minutinho. Oi, Wagner, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Boa noite, Carol, tudo bom? Tá me escutando bem? Oi, travou um pouquinho. Esperar um pouquinho. Só aguardar que eu acho que deu uma questão ali com a internet. E aí, pessoal, tá todo mundo me escutando bem aí? Acho que Wagner ele acabou caindo. Mas eu já vou chamar ele de novo aqui pra gente iniciar. Boa noite, boa noite. Oi, vai. Eu acho que deu uma... Eu mudei pro 4G porque hoje o Wi-Fi tá complicado. Ultimamente tá bem complicado. A gente não sabe qual que tá o melhor. Eu também. Exato. Às vezes, durante a live, eu tenho que trocar de uma para outra porque tem bastante instabilidade. Tá me escutando bem? Esse tempo direto, tô escutando bem, sim. Aqui com esse tempo direto de chuva que tá tendo, dá complicado nesses últimos dias. Ai, não tem problema. Então, Wagner, boa noite. Muito obrigada por aceitar esse convite. E eu queria que você se apresentasse um pouco para quem está assistindo a live e logo a gente começa o nosso bate-papo, a gente começa com nossas perguntas. E quem tiver pergunta também pode fazer ali que a gente vai respondendo. Legal, show de bola, Carol. Um prazer grande estar aqui com vocês, né, participando dessa série de lives do Sistema do Perito. Bom, meu nome é Wagner Costa, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou natural aqui de Santos, litoral de São Paulo. Sou fundador do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu compartilho aí técnicas e estratégias, né, para atuação nas perícias de segurança do trabalho, com focos em insalubridade e periculosidade, né? E atuo há 10 anos no mercado de perícias. Comecei lá no finalzinho de 2011
como assistente técnico de uma grande empresa. Eu era responsável no Brasil inteiro por todas as empresas do grupo e todas as perícias dos funcionários. E nesse meio tempo atuei como perito da Justiça também, entre 2013 e 2016. E em 2016 tomei a decisão de viver de perícia somente como assistente técnico realmente. Então, legal. Eu vou um pouco na contramão do que a maioria dos profissionais da área, né? E eu me identifico muito com a assistência técnica, né? Pela controvérsia, né? A dificuldade de você realmente estabelecer estratégias diferentes do que aparenta ser o comum, né? Então, isso me motiva muito e ao longo desse tempo eu tive a oportunidade de abrir minha própria empresa, né? E desenvolver o projeto Perícia Sem Segredo. Hoje em dia a gente também tem um curso de formação para assistentes técnicos, que é o Expert em Perícia, onde eu ensino essa galera aí a forma que eu desenvolvi, né, de fazer perícia nessa jornada aí, nessa estrada, conseguindo trabalhar tanto para reclamantes quanto para reclamadas de forma íntegra, de forma ética, e dando a oportunidade para os profissionais de segurança do trabalho trabalharem com perícias. Eu costumo dizer, Carol, que a área de perícias dentro da segurança é uma das áreas mais democráticas que existem. Porque quando você atua como assistente técnico, você pode ser técnico em segurança do trabalho, você pode ser tecnólogo de segurança do trabalho, você pode ser engenheiro de segurança do trabalho. Como perito da justiça, né, somente engenheiros em função da legislação. Tanto o artigo 195 da CLT, como o Código de Processo Civil mesmo, define isso. A atuação como assistente, não, ela é muito democrática, então ela é aberta a qualquer profissional de segurança do trabalho. E isso não é falado nos cursos, né? Quando eu comecei a fazer perícias, não sabia disso, porque no curso é focado no perito, na perícia como uma maneira geral, mesmo porque é uma área abrangente, não tem como ver tudo dentro do curso, né? E eu comecei a falar de perícias nas redes sociais por conta disso. Porque eu sentia que muita gente tinha as mesmas dificuldades que eu tive lá em 2011, quando eu comecei. Então, a atuação como assistente técnica ela é muito democrática e ela abre o mercado para uma série de profissionais que está cheio de vontade de trabalhar, muita gente que está fora do mercado de trabalho. Então, existe uma ampla possibilidade de atuação para qualquer profissional de segurança do trabalho na área de perícias como assistente técnico. Por isso que eu foquei a minha carreira na assistência técnica. Então, hoje você faz estritamente só assistência técnica? Eu trabalho só com assistência técnica. Porque assim, Carol, quando a gente pensa em perícia, né, a maioria das pessoas, o que vem à mente é aquele trabalho de estar junto com o perito na perícia, né, fazendo uma inspeção. E para o perito da justiça, aquele profissional que atua como perito, o trabalho dele é esse realmente. A assistência técnica, para quem atua como assistente, é um trabalho muito mais amplo, né? Só para você ter ideia, os 2 primeiros orçamentos que eu tive esse ano, agora essa semana, foram trabalhos extrajudiciais, que é um trabalho que o assistente técnico ele tem total capacidade para fazer, que gera muito resultado para a empresa, que você consegue honorários melhores do que numa perícia comum e sem o peso da perícia judicial por trás, né? Então, eu foquei a minha atuação como assistente técnico, já faz isso desde 2016. Desde 2017 eu tenho a minha empresa e atuo somente como assistente técnico. E eu costumo dizer que as possibilidades de atuação do assistente técnico, elas acabam sendo maiores do que a do perito. Porque você tem uma gama de serviços ampla para você realizar, não só a perícia em si, né? Então você pode ser contratado só para elaborar um quesito, só para fazer uma contestação de laudo, para dar assessoria, para trabalhar em casos extrajudiciais, que fogem da perícia propriamente dita, né? E no Brasil, Carol, a gente tem um número de processos trabalhistas muito grande. No segundo quadrimestre de 2021,
a gente teve registrado no Brasil 18 milhões e 440 mil empresas abertas ativas. Tá? Sim. Essas empresas, elas estão divididas nos mais variados segmentos. Serviço, comércio, indústria da transformação, construção civil, agropecuária, enfim, petroquímica, nos mais variados segmentos. Qualquer empresa que tenha ao menos um funcionário, ela pode receber uma reclamação trabalhista. Então tem muita gente que não imagina isso, né? Por exemplo, uma loja que tem uma vendedora que limpa um banheiro, ela pode receber uma ação trabalhista. Então, as pessoas não têm a ideia desse universo. E juntando esses 18 milhões 440 mil empresas, elas receberam, né, como um todo, né, cerca de 2 milhões 444 mil novas ações trabalhistas em 2021. Nossa! O número é estrondoso. É engraçado ali que você pontuou da questão de, às vezes, as pessoas pensam, é uma ação trabalhista, ali daqui tu conversou da funcionária que limpa o banheiro. Mas não tá, eu não tenho a carteira assinada com ela. Pode acontecer também. Às vezes pode ser porque ela tá trabalhando mais tempo por você do que é permitido e dela entra com ação com você porque você não assinou a carteira, inclusive. Então, exatamente. E aí, exatamente. E aí o advogado, ele vai entrar e vai pedir de tudo, né? Ainda mais que agora em novembro foi revogado pelo Supremo Tribunal Federal uma parte da reforma trabalhista de 2017, que tratava da sucumbência de honorários. Então, com a reforma, quem perdia a perícia tinha que pagar o perito. Então, isso fez com que os advogados colocassem um pé no breque, porque o pedido tinha que ser certo, né? Hoje em dia, o que acontece? Desculpa, meu áudio está muito alto, tá bom? Como é que tá? Não, tá bom. Tô conseguindo entender super bem. Qualquer coisa o pessoal comenta se tiver um pouco, mas pra mim tá super bom. Show de bola. Então, assim, com a revogação desse trecho da reforma trabalhista, voltou o que era antes. Quem paga a perícia, se o reclamante ele tem assistência gratuita, é o Estado. Então, os advogados não precisam se preocupar com os pedidos. Se a gente fizer uma conta muito conservadora de que apenas 40% dos pedidos tenham um pedido de insalubridade e periculosidade, a gente vai ter um número com base em 2021, um número de 977.652 perícias de insalubridade e periculosidade. Na perícia, a gente tem a figura do perito judicial, que cada perícia é um perito judicial, né, para tratar a questão de segurança. O assistente técnico, você dobra a possibilidade de atuação, porque tanto o reclamante quanto a reclamada podem ter assistentes técnicos. Eu já atuei em casos que tinham 6 assistentes. Nossa. Então, você dobra a oportunidade de atuação. Porque tinham muitas empresas envolvidas no processo. Então, você dobra a possibilidade de atuação. Então, a gente está falando de um universo de possibilidades, Carol, de 1.955.000 oportunidades de atuação como assistente técnico somente em 2021. E a tendência é que isso aumente agora. Por quê? Por conta da revogação do trecho da reforma trabalhista, onde o advogado agora ele não precisa se preocupar se o perito vai dar ou não. Se o cliente dele perder, quem vai pagar é o Estado. Então, assim, 2022, esse número tende ainda a ser infinitamente maior. E a maioria das pessoas da área de segurança do trabalho imaginam que somente o engenheiro pode fazer perícias. Por quê? Porque escutou falar no perito judicial, que é somente realmente para engenheiros. E não tem a ideia de que técnicos, tecnólogos podem trabalhar com perícias também. Pois é, eu imaginei que seria só também engenheiro, também tinha essa percepção. Então, como perito da justiça, sim, como assistente técnico, não. O Código do Processo Civil ele é muito claro nessa parte, né? O artigo 466, ele fala que o assistente técnico é um profissional de confiança da parte, ou seja, do reclamante ou da reclamada. E não está sujeito a nenhum tipo de impedimento ou suspeição. Então, qualquer um pode ser assistente técnico, na verdade. Nas perícias de segurança, de insalubridade, periculosidade, é natural
que os profissionais de segurança do trabalho tenham facilidade, porque vai mexer com documentação de segurança, os programas e tal. Então, é focado para esse público. Mas qualquer profissional pode ser assistente técnico. Basta que a parte que vai contratá-lo confie nele. Então, tem muita... Mas teria algum curso para saber sobre a segurança do trabalho? Digamos, eu não preciso da formação em engenharia, mas eu teria um curso para fazer para poder entender como funciona isso, no caso. O profissional de segurança ele vai ter facilidade porque ele vai entender melhor toda a parte de documentação de segurança, né? Então, o que é um PPRA? Agora está mudando. O PPRA vai sair de cena, vai entrar um documento novo, que é o PGR. Né? Então, está tendo uma mudança grande aí na área de segurança. Como analisar uma ficha de EPI. Então, é natural que o profissional de segurança ele tenha facilidade de atuar nas perícias de insalubridade e periculosidade, porque é familiar a ele esses termos. Né? Mas nada impede que um profissional que não seja da área atue. Eu tenho alguns alunos assim que são casos emblemáticos. Tem a Silmeire, que ela era uma profissional de marketing. E ela, para se manter na empresa, ela começou a acompanhar as perícias como preposta. Aí ela não entendia nada de segurança, foi fazer um curso de segurança e veio fazer o nosso curso de perícia. Hoje em dia ela saiu da área de marketing e está trabalhando só com perícias. Nossa, que legal! E tem a Karina também, lá no Sul, que ela é engenheira química. Eu sou engenheiro químico de formação também. E antes de concluir a pós em segurança do trabalho, ela já atua como assistente técnica há um bocado de tempo. Por quê? Porque ela já tinha familiaridade com a documentação de segurança, tudo. Então, por isso que eu digo que a atuação como assistente técnico é uma das atuações, uma das áreas de atuação dentro da segurança mais democráticas que existem. A gente tem, Carol, cerca de 470 mil profissionais de segurança do trabalho no Brasil inteiro, entre engenheiros, técnicos e tecnólogos. Engenheiros são cerca de 120 mil, técnicos são cerca de 330 mil profissionais. Então, tem muito espaço, a demanda é muito grande. Porém, poucos profissionais sabem fazer perícia. E todo mundo imagina o peritão lá, né, da justiça. E esquece da possibilidade de atuação do assistente técnico. Sendo que o assistente técnico, ele ganha honorários tão bons quanto os do perito. Isso sim. Ele não precisa ficar esperando o processo acabar para receber. Ele recebe em curto prazo. Então você consegue fazer o negócio girar de uma forma muito eficaz, porque você não tem esse tempo para demorar. Por exemplo, em outubro de 2021, eu recebi os meus honorários de um processo quando eu atuei como perito da Justiça no primeiro semestre de 2014, um caso que eu fiz a perícia. No primeiro semestre de 2014, eu recebi em outubro de 2021, R$3.300. Ah, claro, trabalhista. Sim, segurança do trabalho. Não. Trabalhista, isso. R$3.300, que foi meu honorário determinado pelo juiz. Um assistente, demorei 6 anos para receber isso. Um assistente técnico, ele vai cobrar numa perícia aí algo em torno entre R$1.500 e R$2.500, só que ele vai receber isso em 30 a 45 dias. Então, olha quantas perícias que você tem a oportunidade de fazer em 6 anos. Né? Então, eu acho muito vantajosa a atuação do assistente técnico justamente por isso. Fora que você complementa o seu trabalho com todas as atividades complementares. Como eu comentei, formulação de quesitos, contestação de laudos periciais, atuação em casos extrajudiciais, atuação em processos coletivos. Um honorário numa perícia coletiva, cara, você pode ter facilmente aí honorários de 10, 30, 40 mil reais para assistente técnico. A gente costuma dizer que é a cereja do bolo para assistente, né? Assim como é para o perito também. Sim. Mas você tem uma ampla gama de serviços que você é capaz de prestar sem estar preso, né, à justiça, ligado diretamente da justiça para ter o recebimento dos seus honorários. É o que você combina com o seu cliente. Se você combinou 10, é 10 que você vai receber. Não importa quanto o cliente quer pagar. No caso do perito da justiça, o cliente dele é o juiz.
E o juiz define quanto é o honorário. Então, do assistente não tem essa parada. Então, assim, muitos profissionais atuam como peritos e como assistentes, né? Uhum. Mas eu gosto de trabalhar só como assistente. Mesmo porque a visão, né, do profissional que atua como perito e do profissional que atua como assistente, ela tem que ser diferente. Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eu sempre dou o exemplo do copo de água. O perito da justiça, ele é um cara que ele tem que ser totalmente isento na avaliação dele. Então, eu costumo dizer que o perito vai avaliar o cenário e vai dizer que o copo está pela metade. Sim. O assistente técnico, ele pode interpretar a situação. Então, ele pode dizer que o copo está meio vazio, ele pode dizer que o copo está meio cheio. E isso faz total diferença. É com base nisso que eu defino todas as estratégias da minha atuação para conseguir chegar no melhor resultado possível. Sem mentira, sem inventar documentos falsos, que a gente já, né, tem muito disso por aí, sem nada disso. Conseguindo aquilo que é possível conseguir, mas interpretando a legislação de uma maneira muito ampla. Então, quando um profissional que está acostumado a trabalhar com perícias e ele vai atuar como assistente técnico e não muda essa chave dele, ele normalmente tem maior dificuldade de se manter nesse mercado porque ele não chega no melhor resultado possível para o cliente. Muitas vezes ele vai falar para o cliente, olha, não tem o que fazer, o perito, né, vai caracterizar e é isso mesmo, você não tinha os documentos. Mas, de repente, ele não entende que ele poderia já ter falado isso antes para o cliente poder fazer um acordo que seja mais vantajoso. Mesmo você não atuando no caso, você ganhou aquele cliente vai te ser fiel, porque ele sabe que você está interessada na continuidade operacional do negócio dele, e não só no dinheiro dele. E como a gente costuma dizer aqui, quando você tira o cifrão do olho, ele vai para o bolso. Normalmente esse cliente vai te contratar muitas outras vezes para fazer um monte de outras coisas, porque ele sabe que você não está ligado só no dinheiro. Oi? É porque ele vai confiar em você. E é muito exatamente. Essa questão. E tu vai... Desculpa, essas minhas meninas querem participar? Festinha. Eles geram também aquela empatia, a conexão com o cliente. Porque não adianta você, como assistente técnico, né, visar só o lucro, como você disse. Mas é muito legal essa questão que você colocou, que você está colocando, a questão de fazer a perícia, o laudo, enfim, verificar os documentos antes de entrar com o processo, antes de ocorrer isso. Ajuda um horror judiciário, né? Sim. Ajuda ali a resolver uma coisa que às vezes pode ser muito simples. É bom para as duas partes, tanto para quem está insatisfeito, quanto ali para a pessoa que, infelizmente, pode ter acontecido alguma coisa ou não. Isso é independente, depende da situação. Então, é legal que a primeira pessoa que eu faço que é bem focado na assistência técnica, as lives, foi você. Porque a maioria era bem misto. Então, é legal ver... Eu, por exemplo, eu tenho... familiaridade, enfim, eu tenho muito conhecimento já há 12 anos na questão da perícia judicial, muito pouco na assistência técnica, e é sempre ali, as pessoas estão ali se quebrando e tudo mais, e o perito chega ali para tentar resolver. E aquilo que você colocou de receber os honorários, foi engraçado isso, porque o perito ali, que é meu pai, ele, quando surgiu o sistema do perito e eu fui colocar todas as perícias que ele já tinha feito sabe, 2012, 2010, lá, às vezes, bem antigas. Eu quis colocar todas para ter um histórico e saber se estava tudo bem, tudo certo em andamento, honorários e tudo mais. E eu descobri que sim, que essa mesma coisa, e tinha perícia que não era só trabalhista. Porque trabalhista, o perito já sabe que só vai receber no fim do processo. Já as cíveis, não. As cíveis você recebe após a entrega do laudo. Então, depende muito dos tribunais. Mas, mesmo assim, até as cíveis, eu encontrei perícias. Quando eu terminei, foi em 2018 ali.
2018, 2019. Eu descobri que tinha perícias de 2010 que não tinham sido pagas. E o processo estava arquivado. Bem isso. Não era nem que o processo ainda já estava arquivado o processo. E eu tive que pedir desarquivamento para eles pagarem. Então, eu sei bem essa questão. Isso faz assim uma grande diferença, Carol, na atuação, principalmente de quem está começando. Porque para você iniciar como perito da justiça, primeiro que você precisa ter um investimento por conta dos equipamentos que você precisa utilizar, que são caros, né? Você pode até alugar, mas mesmo assim, você pegar uma perícia de vibração, por exemplo, a locação do acelerômetro, que é o equipamento que faz a avaliação quantitativa de vibração, é de R$500 a R$700 a diária. Então, é bastante caro. É difícil comportar o aluguel com o honorário, né? Então, você precisa ter uma grana para começar. Mesmo porque você tem que ter fluxo de caixa. Você vai receber só quando os processos forem finalizando, ou quando tiver acordo, é de 2 anos para cima. Uhum. Quando você está começando como assistente, cara, você pega ali um trabalho de quesitos, que você cobra R$500 a R$1.000, você leva 3 horas, 4 horas para fazer, 5 dias você recebe. Então, a atuação como assistente, ela gera a possibilidade de, para quem está começando, gerar um fluxo de caixa rapidamente para se manter e conseguir desenvolver no negócio. Fora a experiência. Eu já vi muitos peritos aí nesse período que eu estou atuando, sem ter condição de atuar profissionalmente como perito, né? Porque, de repente, é o cara que se formou, é a pessoa que se formou, não entrou no mercado de trabalho, mas tem algum conhecido que já faz perícia, conhece algum juiz, algum familiar, e vai fazer perícia. Totalmente despreparado. Quando você começa como assistente técnico, e eu ensino isso para os meus alunos, você consegue entender, né, e fazer uma análise dos casos como um todo, tem uma visão muito mais ampla. E isso te dá experiência, te dá condição para quando você for atuar como perito trabalhista, né, como perito judicial, para aqueles que são engenheiros, eles consigam dar uma resposta muito mais efetiva. Eles dar uma resposta... Ih, acho que travou. Voltou. Eles consigam dar a resposta para o juiz muito mais efetiva. Né? Então, assim, para aqueles que querem atuar como perito judicial, o principal caminho de entrada é assistência técnica. Porque você vai conversar com o juiz, vai se apresentar. Fala, doutor, está aqui o meu currículo, sou o Wagner Costa, queria fazer perícia. E o juiz vai perguntar, tá, mas qual que é a tua experiência com perícia? Não, nunca fiz. Como é que o juiz vai sentir segurança em te dar um caso para você resolver, um caso que muitas vezes decide, né, a continuidade operacional de uma empresa, decide como a pessoa vai seguir a vida dela, ele não vai ter segurança. E aí muita gente começa a fazer perícia como perito judicial e se frustra. Por quê? Porque consegue uma nomeação, aí passa 30 dias, 40 dias, aí consegue outra, e depois mais 2 meses outra, e o cara fala, pô, não é pra mim. Por quê? Porque ele precisa sobreviver, ele precisa de dinheiro também, né? Então a assistência técnica, além de gerar o fluxo de caixa, vai gerando conhecimento. E a partir daí, quando você for se apresentar para ser perito judicial, você tem o que falar para o juiz. Fala, olha, eu já participei de 30 casos, né, onde foram 20 resultados positivos, eu consegui mais de R$100 mil de resultados positivos para os meus clientes, eu uso uma metodologia XYZ, que nem os meus alunos que utilizam a minha metodologia, a metodologia do melhor resultado possível. Né? Então, você tem o que falar. E não simplesmente falar, não, eu vim aí para ajudar, né? Então, é totalmente diferente essa forma de trabalhar. E a assistência técnica, como ela é uma atividade que te dá a possibilidade de fazer muitos serviços concorrentes, serviços grandes, que te vão ocupar um pouco mais de tempo, serviços menores, que são feitos rapidamente, 3, 4 horas, com honorários bastante significativos. Afinal, hoje em dia, não é qualquer profissional, e aí eu estou falando no geral, que ganha aí 100, R$150 por hora de trabalho. Né? Então você ter aí, pegar um quesito para elaborar, que você leve 5 horas para fazer esses quesitos. 5 horas é um tempo significativo de trabalho. E você cobre
R$ 1.000, você ganha R$ 200 por hora. Para receber isso em 15 dias, 30 dias, fazer em 2 vezes para o cliente, vai receber ali em 60 dias. Mas você consegue ter tempo para o quê? Para ter várias entradas de dinheiro diferentes de vários serviços, de vários clientes. E essa forma de trabalhar que a maioria dos profissionais acaba não praticando. Por quê? Porque fica ligado no perito judicial, perito da justiça ali, né? E tem muita gente que acaba tendo, pô, mas dá para viver de perícia realmente? Dá para viver de assistência técnica, né? Eu, desde 2016, eu trabalho somente como assistente técnico, eu não tenho do que reclamar. Oi? Ah, sim. E assim, eu digo que, eu provo isso, tenho vários alunos que são cases de sucesso nesse sentido, né? Você pode faturar aí de 5 a 10 mil reais por mês, não tranquilamente, trabalhando bastante, mas é plenamente possível isso, né? Inclusive trabalhando da sua casa. Porque o perito da justiça, ele tem que ir lá, né? Se existe o ambiente de trabalho, ele tem que ir lá verificar o ambiente de trabalho. Não tem para onde fugir disso. O assistente técnico, dependendo da atividade que você está fazendo, você trabalha na sua casa, com quesitos, contestações, assessoria para escritórios de advocacia, você consegue fazer isso tudo remoto. Então você reduz muito o seu custo ainda. Então Sim. As possibilidades são infinitas nesse sentido. Só em 2021, só com assistência técnica, tirando outras atividades, a minha empresa teve um faturamento de mais de 125 mil reais. São cerca de... um pouco mais de 10 mil reais por mês só com assistência técnica. Para muitos isso é pouco, para outros isso é muito. Mas assim, vivendo num país onde a média salarial dos técnicos de segurança do trabalho é na faixa de R$ 2.800. A média salarial, só isso. Você pega regiões, Carol, que a média salarial não passa de R$ 2.000. A média salarial dos tecnólogos é na faixa de R$ 3.200. A média salarial dos engenheiros não passa de R$ 8.000, engenheiros de segurança. Porque muitas empresas contratam um engenheiro, mas com outro nome, para não ter que pagar o piso da categoria, que é de 8.700, alguma coisa nessa faixa. Então, a média salarial é abaixo do piso. Então, você ter um honorário de 10 mil reais por mês é bastante significativo. Sim. Né? E de forma consistente. Fora que você tem a possibilidade de ser protagonista da sua carreira. Insalubridade e periculosidade são assuntos que quase não são tratados nos cursos de segurança do trabalho. Porque são assuntos específicos e são assuntos que são amplos. Então, tanto o curso técnico quanto o curso de pós-graduação, não importa. É uma pincelada que é dada. É uma pincelada que é dada. Quando você se aprofunda na área, né, das perícias de insalubridade e periculosidade, você passa a ganhar conhecimento desse assunto, se capacitar nesse assunto, você está disparado, anos-luz na frente da maioria daqueles 470 mil profissionais que eu te comentei que existem no Brasil. Então, facilita para que a pessoa consiga uma vaga CLT, para aqueles que não têm o perfil de ter um negócio próprio, consigam o primeiro emprego, consigam trabalhar como CLT e ter uma renda extra fazendo assistência técnica. Por quê? Porque tu pode trabalhar em pedaços da perícia como um todo, do processo pericial, e trabalhar da tua casa. Eu tenho alunos que são CLT, um deles é o Nísio. O Nísio, ele trabalha numa assessoria de segurança, aqui perto, né, de Santos, na Praia Grande, ele é gerente lá na assessoria, e ele, da casa dele, nas horas de folga, ele faz o trabalho remoto, ele tem advogados em 5 estados, que são clientes dele, tudo pela internet. Porque com a internet, a gente não tem fronteira. Eu estou em Santos aqui, a gente está batendo esse papo. Então você amplia demais as possibilidades de atuação. Exatamente.
Então, assim, não tem limite geográfico para você trabalhar com perícias. Como você é perito judicial, sim, porque você vai atender a comarca da sua região, né, de onde você atua. Como assistente técnico, não. Eu fiz uma perícia online que a perita era daí de Santa Catarina, a empresa era do Rio Grande do Sul, o reclamante estava na Bahia e eu como assistente técnico da empresa aqui em Santos. Então, assim, as possibilidades são infinitas. E é por isso que eu me dediquei para a assistência técnica, sair desse sistema binário, né? Perito judicial ou não perito. Eu saí desse sistema binário por conta disso, por conta das possibilidades. E quando eu comecei a falar com as pessoas, através da rede social, da assistência técnica, eu vi que a maioria das pessoas não tinha ideia de que isso era possível. E é por isso que eu desenvolvi e criei o Perícia Sem Segredo. Eu tenho uma aluna que é daí de Santa Catarina, que é a Patrícia Rodrigues, ela é de Santa Cecília, que é uma cidade bem pequenininha. E ela era engenheira de segurança, ela não tinha conhecimento do assistente técnico, porque no curso de pós-graduação dela só falaram do perito. Ela dava aula no curso técnico de segurança e ela descobriu que na cidade dela não existia nenhum assistente técnico. Ela se capacitou, dominou o mercado, e em 1 ano e meio de atuação ela abriu a própria assessoria dela, um sistema de franquias de uma grande assessoria de segurança do trabalho, e mudou a vida da pessoa completamente, pelo simples fato de ter acesso à informação. E é isso que... Eu acho... E esse é um dos grandes problemas. Isso ali eu vejo que você está abordando a questão da assistência técnica. Realmente, a gente tem muito mais conhecimento na perícia judicial. É muito mais amplo. Mas essa questão que ampliou muito o conhecimento da perícia judicial e da assistência técnica, eu acho que foi um movimento grande que aconteceu desses 2, 3 anos para cá. Porque eu via que antes existia cursos ali, um lá, mas não era uma coisa que era discutida, que tinha nas redes sociais, que as pessoas realmente informavam, realmente abordavam. Eu, ali quando surgiu o sistema do perito, tudo, a gente foi tentar fazer um levantamento para tentar entender quantos peritos e assistentes técnicos existiam no Brasil. Mas não existe nenhum dado de um lugar específico não tem nada. E além disso, o engraçado é que está começando essa cultura agora do pessoal divulgar que porque muita gente era perito e assistente técnico e não colocava na sua rede social, ou seja, LinkedIn, ou seja, Face, ou seja, seu próprio site. A pessoa só colocava que ela atuava ou como engenheiro, ou como segurança do trabalho, mas não que ele era assistente técnico ou perito. E as pessoas ali perdiam muitas oportunidades de crescimento. E eu vejo que... E esse mercado, pode falar, ele ficou fechado por muito tempo. Uhum. Até por isso que também muita gente, quando eu converso, né, sobre a atuação, as possibilidades de você atuar como assistente técnico, né, nas perícias de insalubridade, periculosidade, eu escuto muito, Carol, as pessoas falam, pô, eu já tentei ir atrás, mas não consegui, tento falar com os profissionais, ninguém dá muita abertura. Por quê? Porque durante muitos anos, isso daí ficou restrito a um grupo pequeno de profissionais. Uhum. Então, os próprios profissionais que atuavam nesse setor não queriam que a informação fosse aberta. Com esse perito, que se faziam 100 perícias, 120 perícias no mês. Sim. Coisa muito grande. Quanto mais gente estiver fazendo perícia, pior para ele. Então, existia essa cultura. Como tu falou, nos últimos 2, 3 anos, isso vem mudando. Graças a Deus. Né? As pessoas elas estão indo atrás da informação. E quando elas entendem esse mundo das perícias, falam, meu Deus, né? eu tenho alunos, eu tenho pessoas que me seguem, que trabalham na área de segurança há 20, 30 anos e nunca tinham se atentado para a área de perícias. Eu tenho Oswaldo César, o nome dele, eu chamo ele de César. Tem assessoria em segurança do trabalho há mais de 20 anos.
e nunca tinha trabalhado com perícia. Fazia uma perícia ou outra como assistente técnico porque os clientes pediam. Veio pandemia, perdeu muito cliente, aí foi atrás de buscar coisas novas para o negócio dele, chegou até o Perícia Sem Segredo. Ele abriu uma outra empresa só de perícias, no meio da pandemia, em 7 meses faturou R$98 mil. Então, às vezes falta o acesso à informação. Isso. Porque isso ficou muito fechado durante muitos anos. Fora que a maioria dos cursos que existiam antigamente na área eram cursos muito generalistas, Carol. Sim. Onde se falava da perícia. Mas, tem a perícia, o trâmite pericial é assim, o processo funciona dessa forma, e para conseguir as perícias você vai lá e se apresenta para o juiz. E normalmente era juízes ou advogados que davam esses cursos, né? Que era só, na verdade, para a pessoa entender como é que funcionava um processo e o que ele tinha que responder para o juiz. E não uma pessoa da área explicando, não, tu tem que fazer um laudo assim, tu tem que fazer assado. É engraçado, porque como eu acompanho essa questão da perícia ali da minha família, ele faz mais de 20 anos perícia. E teve sim, antes da pandemia, a gente tinha média de perícia de 150 perícias mês. Porém, ele nunca fez só perícia. Ele reservava só, digamos, 2 dias por semana para fazer. Ele sempre continuou com as outras atividades. Mas sim, tinha muito fluxo. Muito fluxo. Era demais. Sim. E eu acompanhei ele no curso de perícia há deve fazer uns 7 anos atrás. Eu acompanhei ele porque, como eu sou formada em Direito, ele queria que eu auxiliasse ele na evolução de algumas coisas que ele queria melhorar. E era dado por juiz e por advogado. Eu falei, meu Deus, mas o que ele vai saber falar de medicina? Como é que ele vai saber instruir sobre aquilo? E hoje, agora os profissionais como você estão se atentando que quem tem o conhecimento são vocês. Lógico, tem que estudar a lei, é legal uma assessoria com advogado, é legal vocês terem entendimento do que o juiz quer que entregue, mas não adianta saber o que o juiz quer que entregue se tu não sabe elaborar um laudo, se tu não sabe responder aquilo, se tu não tem o conhecimento para responder aquilo, se você não se especializar. Exatamente. Eu fiz um curso desses, né, de perícias, quando eu comecei a fazer perícia, quando eu tive a minha primeira oportunidade, eu fui atrás de um curso, porque assim, eu atuava na empresa, né, e eu era engenheiro de segurança de um contrato na parte de facilities. E eram cerca de 300 pessoas e o contrato teve um corte muito brusco e não precisava mais ter engenheiro. E aí eu ia ser demitido da empresa. Então eu estava com o meu aviso prévio assinado, faltavam 7 dias para acabar o meu aviso prévio. A gerente corporativa de segurança da empresa me chamou e ofereceu para que eu cuidasse da parte de perícias. Eu já tinha estudado um pouco, mas não tinha conhecimento aprofundado. E era a chance de eu manter o meu emprego, né? Eu estava em vias de casar e tudo, e era a chance de eu manter o emprego. E aí eu fui atrás de um curso de perícias. Me deu uma visão de como funciona o processo, como um todo e tal. Mas como é que faz a perícia? Como é que fala com o perito? Como é que organiza o negócio? Como é que faz um parecer técnico? Nada, zero, absoluto zero. E eu tive muita dificuldade no começo da minha atuação por conta disso. E eu atendia 12 advogados de uma única vez. Tinham 12 advogados na empresa. E eu aprendi com eles o que o juiz quer. Eu aprendi com eles. E aí eu fui adaptando e criando a minha forma de trabalhar. E quando eu comecei a fazer esse trabalho do Perícia Sem Segredo, no final de 2019, eu vi que continuava o mesmo cenário. Você tem cursos que são genéricos, que falam do processo pericial como um todo. Eu falei, nossa, que loucura, né? E a galera com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, cometendo os mesmos erros que eu cometi lá atrás. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, Carol, o pessoal costuma dizer que errando é que se aprende, né? Eu costumo dizer que errar é só a forma mais dolorosa de aprender. Quando você acerta, você tem a possibilidade de aprender com seus acertos e com seus erros, porque a gente não acerta 100%, né? Então, você consegue fazer uma análise de tudo que você fez muito mais ampla e tirar muito mais proveito disso sem a dor. Então,
Eu errei muito, levei muita pancada. E não tem que ser dessa forma. Hoje em dia a gente consegue transmitir a informação. Esse canal aqui das redes sociais, eu de verdade, quando eu comecei o projeto, eu nunca tinha sido muito adepto às redes sociais. Eu tinha lá um Facebook lá para conversar com o irmão e com os amigos que estão fora de Santos. E depois eu entendi a importância, né, das redes sociais na capacitação profissional, na formação das pessoas. Vai de como você utiliza, né? Mas a partir do momento que eu entendi isso, mudou a minha forma de enxergar as redes sociais. E hoje em dia, para você ter ideia, todo mundo da minha família trabalha na empresa em volta da questão das perícias. Né? A minha esposa ela é técnica em segurança também, então ela é da área de segurança. Ela veio trabalhar junto para se especializar em marketing digital, em vendas, através das redes sociais. Eu tenho um enteado que ele se especializou em tráfego pago, então para ser o nosso gestor de tráfego. Para quê? Para fazer o negócio andar, porque não adianta você... Isso é um outro erro que as pessoas cometem, Carol, e acham que as coisas vão acontecer no automático, do dia para a noite. Né? Não é, você precisa se estruturar, você precisa ir atrás da informação. Eu vejo muita gente se frustrar na área de perícias porque acha que vai fazer uma perícia atrás da outra, todos os dias. E não é assim. É assim para quem tem 20 anos. Né? Porque já tem uma demanda recorrente. Para quem está começando agora, você precisa ir atrás dos clientes. Sim. Então as pessoas têm essa dificuldade. E isso não é ensinado em lugar nenhum. Não é ensinado no curso de engenharia, de pós-graduação, de técnico, de nada. Como é que você vai atrás do cliente? Mas eu acho engraçado isso que você pontuou, eu acho muito engraçado, porque muita gente pensa assim, eu vou fazer um curso de perícia, bem que você falou, e eu vou ter muitas perícias. Calma, tu não se formou em engenharia, medicina, direito, qualquer formação ou curso técnico, qualquer um que seja. Você não teve que trilhar o teu caminho e ir crescendo? Por que as pessoas acham que com perícia vai ser diferente? Tu vai trilhar o teu caminho, tu vai fazer da mesma forma tudo. Então as pessoas têm que entender essa questão também que você falou, e que é ali que eu comentei antes. Gente, se divulguem, não pense que vão cair do céu. Essa questão que você falou também das dificuldades. É engraçado, porque ali do sistema do perito, quando iniciou, muita gente me ligava e falava assim, às vezes falava com ali os meus meninos, mas daí eles falavam assim, cara, uma pergunta muito específica, eu não sei, a gente pode encaminhar para você? Eu falei, beleza. E muita gente me perguntava coisas muito básicas, do tipo, como que eu posso aumentar minhas perícias? Ou como que eu faço em tal área? Tipo, muitas perguntas ainda assim. E daí por isso que surgiu também a live do Perito de Sucesso. Porque por mais que eu vejo que ainda já tem bastante informação do que tinha antigamente, pelo amor de Deus, tem muito mais informação do que tinha, mas sim, ainda falta. Ainda falta. Falta muito. Então, falta muito. Foi nesse sentido também que surgiu o sistema do perito, de fazer essas lives, para conseguir ajudar esse pessoal. E como você disse, você começou errando muito e aprendendo na dor. Mas por que você não pode ter o teu curso, por exemplo? Tu não precisa passar pelos mesmos erros. Você, né, Wagner, você pode passar para o aluno. Eu errei isso, isso e aquilo. O aluno pode pular essa etapa e já ir para o acerto em diante. Então, sim, hoje é total. muito melhor. Tá louco! E a velocidade, né, do mundo hoje em dia, ela é muito, muito grande, né? Diferente de 10 anos atrás. Isso, a cada 3, 4 anos, as coisas estão mudando e cada vez mais rápido. Então, as pessoas elas querem resultados mais rápidos, porque a vida de todo mundo é mais acelerada, né? E isso faz com que as pessoas queiram e tenham a tendência de queimar etapas. E aí elas começam a buscar informação em tudo quanto é lugar. E no final acabam ficando mais perdidas do que estavam antes, porque faz um pouquinho de uma coisa que escutou, faz um pouquinho da outra, faz um pouquinho da outra, só que essas coisas não se conversam. Então, na verdade, é como se fosse um verdadeiro quebra-cabeça. Você precisa que as peças se encaixem, né? Dentro do programa, e até pela velocidade a gente entendeu isso, porque muitos alunos que entravam dentro do nosso curso, o
o curso ele funciona na forma de um programa, é 1 ano de acesso e acompanhamento que as pessoas têm. Então, você tem todo um passo a passo para seguir. Mas a gente via que as pessoas cada vez mais estavam já querendo fazer prospecção de cliente. Não, preciso de cliente para fazer as coisas acontecerem e tal. E a gente falou, nossa, que loucura, né? Que assim, a galera nem assistiu às aulas direito ainda e já está querendo os clientes e tal. Aí a gente decidiu fazer uma oficina prática de prospecção de clientes. A galera pirou com isso. Por quê? Porque traz a velocidade, né? Então, quando você concentra a informação, né, num local, isso facilita. Mas as pessoas, elas têm que entender que é um processo. Qualquer área de atuação que você vai trabalhar é um processo. É um processo evolutivo. Você não vai começar já no topo, você vai começar do zero, né? E vai galgar degraus, vai sair da tua zona de conforto lá, né? Para que você possa crescer. E o que te ajuda nisso? Ferramentas. Você ter as ferramentas certas é o que vai te proporcionar um crescimento ainda mais rápido. Agora, se tu fica catando ferramenta de tudo quanto é lado, daqui a pouco tu tá querendo apertar parafuso com alicate. E aí não dá, né, Carol? Mas foi por isso que justamente surgiu o sistema do perito, porque eu, como era gestora dessa questão das perícias, e como eu disse, a gente tinha na base de 150 perícias por mês. Imagine controlar 150 perícias numa planilha. Eu, como muitas pessoas, lógico, tem aquelas outras pessoas que têm muita facilidade no Excel, mas eu não sou uma dessas. Então, eu percebi que também estava tudo muito manual, não era tudo muito, não era didático, eu não tinha muitos, como posso dizer, muitas dificuldades, muitas questões. Então, dali que surgiu o sistema do perito, que eu falei, poxa, a gente já atua há muitos anos. Existe perito, sempre existiu, porque está em lei que é obrigatório ter um perito. Isso sempre existiu. E como que ninguém pensou no perito? Facilitar a vida do perito. Eu penso em advogado, penso em médico, penso em engenheiro, penso em contador. Mas e o perito? E daí tinha muitas pessoas que me falaram que utilizavam programa de advogado para tentar gerir as perícias. Mas ele não tem o dia a dia do perito. Não, é muito distante. Então, foi daí que surgiu. Ali, cara, eu já tive muitos relatos de clientes deles falarem que eles conseguiram crescer muito mais rápido porque eles têm tudo centralizado, tá tudo organizado, tem todos os colaboradores que mexem junto. Então, tipo, tá tudo num lugar só. Então, é a mesma coisa que Sim. você falar, um usa tal programa para parte de financeira, outro usa tal programa para, sei lá, organizar as pastas no Google Drive, outro usa não sei o quê. Não, o sistema do perito tem tudo ali. Tem a parte de gestão financeira, tem a parte de gestão de onde está a perícia, onde não está, e é para o perito e para o assistente técnico. Tem a Sim, gestão eu vi, eu achei muito legal isso. Isso, de você colocar quais que você está falando. Então, tipo, trabalhando no caso. Então, você coloca, não, nesse processo, ou como nem tem processo ainda, você só coloca, ó, nisso eu tô atuando como perito, ou nisso eu tô atuando como assistente técnico. Então, ali você também consegue direcionar a tua carreira para saber, ó, eu tô fazendo mais um, tô fazendo mais outro, qual que tá valendo mais a pena? Então, foi nesse intuito que o sistema do perito surgiu. E isso tudo auxilia muito no planejamento, né, Carol? E sem planejamento a gente não cresce, a gente não consegue se desenvolver, não tem jeito, né? Planejamento é fundamental para isso, eu falo isso para os meus alunos. Façam um planejamento. Quanto tempo vocês vão concluir o curso, vão participar das oficinas práticas de prospecção de clientes, vai participar do simulado de atuação como assistente, vai fazer a prospecção de clientes, quanto tempo tu vai destinar para fazer isso durante a semana. Você precisa ter um norte, onde que tu quer chegar, qual a tua meta para 2022, quantas perícias tu quer fazer, qual o faturamento que tu quer ter. Senão tu fica trabalhando no automático. E no final, acaba não sabendo se vale a pena ou não, e muitos ficam no caminho por conta disso, porque não conseguem enxergar como um todo a situação. E aí não conseguem enxergar as oportunidades. E fica ali, preso naquilo que escuta falar, né? Engateando e
perdendo oportunidades de se desenvolver, de se tornar protagonista da carreira. Né? Eu digo protagonista da carreira justamente por isso, porque dentro da área de segurança, como eu tinha comentado, tu tem conhecimento em uma área que poucos têm. E a partir daí tu decide o que tu quer fazer, tu passa a ser referência. Né? Hoje em dia, eu tenho uma autoridade, uma referência, sou visto como referência por algumas pessoas, por algumas empresas. O sistema do perito também. E é isso que faz com que a gente possa ter um crescimento, ter uma atuação sustentável, é ser referência. Então, eu falo isso muito para os meus alunos. Ah, pô, Wagner, mas eu estou começando agora, como é que eu vou ser referência? Se capacitando, utilizando as ferramentas adequadas para fazer aquilo que você se vai dispor a fazer. Você pode ter feito uma perícia só, não tem problema nenhum. Se você conseguir o melhor resultado possível para o seu cliente, você é uma referência. Eu tenho... E assim, tudo, isso é uma coisa que virou o jogo para a gente também, Carol. É a forma de mostrar o resultado, né? A forma de você se colocar para o cliente. Eu vejo muitos profissionais falando, o que você faz? Eu faço perícia. Não, eu sou um assistente técnico, eu sou perito. Né? Você tem que se posicionar, tem que mostrar o resultado que você gera para o seu cliente. Você fala, quantas perícias você já fez? Já fiz uma. Pô, vou contratar uma pessoa que já fez uma perícia? Eu já consegui 80 mil reais de resultados para o meu cliente só nesse ano. Fala, poxa, 80 mil reais de resultado é bastante resultado. O meu caso é de 30 mil. Esse cara pode dar o retorno que eu preciso. Então, tudo vai da forma como você se coloca e das ferramentas que você utiliza. Isso é fundamental para você conseguir crescer. Cada vez mais eu tenho certeza disso. Ai, Wagner, infelizmente falta ali 2 minutos. Eu até tô brincando com o meu pessoal brincando com o meu pessoal do marketing, já faz ali no final ali, depois de novembro, início de dezembro, eu comecei a brincar com eles, dizendo, gente, vamos mudar de uma vez as nossas lives pro YouTube, porque é tanta coisa para conversar e tanta coisa legal, e lá no YouTube tu tem mais tempo, né? Eu disse, não tá tendo mais tempo, eu tenho tanta curiosidade, tanta coisa que eu quero saber, vou mudar pro YouTube de uma vez. Mas, Wagner, muito obrigada pela participação. Eu ainda saí com um monte de coisa que eu gostaria de perguntar e falar, mas como eu já falei com alguns outros convidados que já participaram, dá pra gente lá na frente fazer de novo, porque realmente é muita coisa densa para compartilhar e muito conhecimento. Para quem participou até agora, gente, vocês já sabem que o sistema do perito tá aqui e ali a perícia sem segredo tá ali, tá dado para vocês. É só vocês acessarem e que vai ajudar muito no crescimento da carreira de vocês. Muito obrigada para quem participou até agora. Se eu não consegui ver bem se tinha uma pergunta, acho que só tinha um comentário que a Natália fez lá no início. Deixa eu só pegar aqui. Que ela comentou, assim, a Natália comentou, interessante, pois aqui no Rio de Janeiro, segundo o NCPC, indica que graduados e técnicos podem ser auxiliares do juízo. Mas caso, gente, pode comentar. Então, assim, o Código do Processo Civil prevê que técnicos podem ser auxiliares do juízo, mas desde que não tenha profissional graduado, especializado na área de formação, o juiz ele pode nomear um técnico, né? E o Código do Processo Civil, ele é único, né? Então, não existe assim o código de um lugar e o código de outro. Ele é o código de todo o processo civil, né? Então, mas existe sim a previsão de que profissionais que não sejam graduados atuem, né, como peritos. O caso das perícias de insalubridade e periculosidade tem um outro fator, que é o artigo 195 da CLT, que fala que para fazer perícias de insalubridade e periculosidade tem que ser ou engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Então, embora o Código do Processo Civil permita que locais que não tenham engenheiros cadastrados possam ser utilizados técnicos, o artigo 195 da CLT é muito específico nesse ponto, né? De que para os casos das perícias em juízo, você precisa ser ou médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, não tem para onde correr.
Ai, viu só, gente? Mais informações. Mas muito obrigada, Wagner. Vamos mantendo contato. Eu adorei essa parte que você colocou de auxiliar o pessoal a se apresentar. Eu acho que isso falta muito, porque o pessoal fica bem perdido nessa questão. E também se divulgar. Olha, gente, olha tudo que ele faz. Ele tem ali um de tráfego, ele tem uma equipe de marketing atrás. E é importante você, perito, se você quer crescer, você ter uma equipe que te ajude. No início, talvez você não possa ter, não possa contratar. Porém, já colocando no papel, como o Wagner falou, onde você quer chegar, o que você quer atingir no primeiro mês, no segundo mês, o caminho que tu quer seguir a curto e longo prazo, isso já vai conseguir te ajudar a alcançar seus objetivos e também ter alguém Com que auxilie certeza. junto. Mas, gente, muito boa noite, muito obrigada. A intenção, o objetivo aqui do Perito de Sucesso é trazer, sim, peritos e agora assistente técnico. Eu adorei saber essa parte da parte da assistência técnica, Que para legal. informar vocês, para facilitar vocês não ter que cometer os erros que foram cometidos por eles no início e dar um norte para vocês começarem da melhor forma. Então, eu fico muito feliz de conseguir agregar e trazer pessoas para agregarem também e auxiliar essas pessoas que podem já estar lá na frente, mas ainda estão perdidos, ou os que estão querendo iniciar agora, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, Carol, a oportunidade, que estou aberto quando tiver espaço para conversar novamente, a gente está aqui, está aberto. Levar informação é um dos meus propósitos, então virou uma missão isso. Então estou aqui aberto, obrigado pelo espaço, para a galera conhecer um pouco mais do Perícia Sem Segredo, tá? Quem quiser conhecer mais é só acessar lá a página, tem o canal do YouTube também. Como tu comentou, as lives pelo YouTube são muito melhores. Aqui eu mudei recentemente, estou sem escritório ainda. Eu utilizo muitas lives pelo YouTube na terça-feira, mas estou ficando louco sem isso, porque lá é muito mais fácil. E obrigado pelo espaço para falar um pouco sobre a perícia e principalmente sobre assistência técnica pericial, que é uma área que fica ali meio escondidinha no mundo das perícias de segurança do trabalho, mas é uma ótima oportunidade para qualquer profissional de segurança que queira trabalhar com perícias. Obrigado de coração. Ai, perfeito. Gente, se alguém ficou com alguma dúvida que aqui a Aline vai conseguir responder, a gente abre a caixinha de perguntas amanhã. E agora, no final da live, ela vai ficar salva e eu já marco sempre junto o Instagram. Então, se vocês perderam a live, mas eu quero acessar ali e ver a questão com o Wagner da Perícia Sem Segredo. Gente, embaixo da live na gravada sempre tá o arroba do perito para vocês conseguirem acessar da forma mais fácil possível. A gente quer ajudar vocês. Então, fiquem bem tranquilos que vai estar ali. Boa noite, muito obrigada e vamos se falando, que eu tenho muitas perguntas ainda, viu? Com certeza vamos sim. Obrigado, Carol. Uma ótima Tchau, noite a todos. tchau. Valeu. Tchau, tchau.